começar hoje com uma sessão muito especial, né? Isso. O Walter é uma pessoa muito diferenciada na nossa academia, não só pelo currículo médico exemplar, mas pelo fato de ser um homem da cultura, né? O Marrone vai apresentá-lo logo mais. Tem pelo menos duas coleções, bem mais do que duas, mas pelo menos duas coleções notáveis, que vai nos falar de uma delas hoje, né? E eu também gostaria de início, elogiar o nosso diretor cultural pela seleção de nomes que tem nos trazido, sempre fazendo uma mescla adequada de acadêmicos e não acadêmicos. Então, eu tenho certeza que vamos ter uma noite inspirada. E gostaria de cumprimentar de uma forma muito singular o presidente Axute, que mais uma vez está conosco, né? A Maria Helena, enfim, hoje estamos com casa cheia. Com a palavra, então, Cláudio Marrone. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. É um prazer ter a possibilidade de conversar e de ver muitos dos amigos que às vezes a gente demora muito tempo para vê-los e lembrar-se deles. O Walter Duro Garcia, um médico formado em 1975 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina, e fez residência de nefrologia na antiga Enfermaria 2 do professor Oli Lobato, né? E desde cedo se interessou muito por atividades relacionadas aos transplantes. Fez mestrado, doutorado, em Barcelona ele teve estudando muito e aprendendo sobre as atividades relacionadas à atividade de doação de órgãos, que lá em Barcelona, principalmente no Hospital Clínico, eles têm um centro de referência para isso. Depois fez na USP parte da sua formação também, tem uma relação muito grande com vários serviços de nefrologia do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas mais importantes relacionadas ao transplante de rim do Brasil, principalmente nas suas atividades valorizando a doação de órgãos, campanhas relacionadas à doação de órgãos e a atividade de transplante de rim num serviço que é da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e que é um dos serviços mais importantes do Brasil, digamos assim, do qual ele é a pessoa representante e mais importante no sentido de manter esse serviço, administrá-lo e fazer com que ele seja produtivo e tenha um número recorde aqui no nosso meio de transplantes de rim. Ao mesmo tempo em que ele é um médico da academia, um acadêmico, ele tem também outras atividades relacionadas à atividade cultural e artística, sendo um grande viajante. Ele sempre andou por muitas partes do mundo, tá? E ele tem coleções de arte, né? Algumas delas coleções africanas, que nós vamos parte delas ver hoje, né? E que parece que são muito interessantes. Então, eu quero deixá-los com o Walter Duro Garcia para que ele nos dê o seu recado, né? Sempre secundado pela nossa querida Clotilde, a sua esposa, né? Que está sempre presente. Walter, é tudo contigo. Muito obrigado, Marrone, as palavras gentis tuas e do Sérgio. Fico muito contente pelo convite. É uma honra para mim conversar com vocês sobre esse assunto. Eu só queria alertar vocês que eu não sou historiador, não sou entendido de arte geral, e muito menos um entendido de arte africana. Eu sou um curioso, um olhar de um curioso. Muito bem, eu vou falar sobre a África subsaariana e sua arte tradicional, sobre o olhar de um colecionador amador curioso. E qual é o nosso interesse com a arte africana? Como é que começou isto? O nosso primeiro encontro com a África foi em Libreville, em janeiro de 83. Um convite de uma prima nossa e do seu marido, que era da Embaixada do Brasil lá no Gabão. Nós fomos passar alguns dias com eles em Libreville.
O nosso filho Gabriel tinha 2 anos, 1 ano e 10 meses, e o Leonardo tinha 45 dias de idade quando nós fomos. E nós ficamos muito, muito entusiasmados com 2 aspectos. O Hospital da Selva, em Lambaréné, e encontro com a arte do Gabão, por consequência da África. Lá em Libreville, então, vocês veem a Clotilde, a Carmen Silva, que é a outra prima nossa, que nos encontramos lá no Gabão, o Gabriel, o Leonardo, e um leão de bronze. É uma arte lá da África, principalmente da Nigéria, mas tinha essa estátua lá na casa da... Depois de alguns dias muito agradáveis em Libreville, nós fomos a Lambaréné. Alugamos esse carro com motorista, era essa estrada que vocês estão vendo, 5 horas de carro, e chegamos a Lambaréné, e lá encontramos o hospital de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele era um filósofo, teólogo, músico, um pianista extraordinário e escritor, ele escrevia muito sobre aspecto da teologia, sobre música, e ele era muito religioso, e teve recebeu informações que estava faltando médico na África, nas colônias francesas, e estava morrendo muita gente porque não tinha atendimento. E ele ficou muito sensibilizado com isso. Ele tinha 30 e poucos anos e resolveu fazer medicina, e a esposa dele fez enfermagem. Se formou em 1913 e foi para essa província de Lambaréné, na África Ocidental Francesa. Era na beira de um rio maravilhoso, o rio Ogooué, e construiu um hospitalzinho de madeira, que era tipo uma baia, uns 10, 15 a 20 leitos, 20 quartinhos, com a porta para fora, e os familiares tinham umas cabanas trocar roupa, dar o remédio para os pacientes. Então, tinha pouquíssima gente trabalhando e os familiares participavam. Ele trabalhou lá por 50 anos. No início, ele foi para ficar 2 a 3 anos, mas pegou a guerra e ficou mais de 5 anos sem poder voltar. E depois ele dava concertos, conseguia dinheiro e voltava para o hospital dele. Ele faleceu na Lambaréné de 53 anos no hospital e está enterrado lá. A casa dele é um museuzinho lá da cidade. É muito interessante, muito bonito. Agora, e ganhou o Nobel da Paz em 52 por isso, e foi um dos principais ativistas contra os testes nucleares da década de 50. Agora, a história do legado, será que hoje isto seria aceitável no colonialismo? Mas, na época, foi muito importante, ele foi uma pessoa extraordinária e foi um prêmio da paz justamente merecido. Nós visitamos os médicos, tinha 2 médicos suíços que passam 1 ano cada um clínico e um cirurgião, e cada ano troca. É um pré-residência deles. Eles passam 1 ano lá, e tem cirurgias pequenas, tem atendimento médico e voltam. Então, nós fomos tomar uma bebida ali com eles na porta da casa deles, e o Gabriel derrubou uma taça. Aí eles, não tem problema, era a última mesmo. Então, nós encerramos as taças dos nossos amigos suíços lá, mas muito educados, muito interessante essa visita a Lambaréné, nos marcou muito. Nós encontramos também a Judite, que trabalhava lá em Libreville com a Luciana. Ela sempre com essas roupas tradicionais dela, e quando a gente veio embora, ela deu essa foto e deu esse cartão postal para nós. E a gente sempre recorda com muita alegria da Judite. Muito bem, mas a nossa coleção começa lá em Lambaréné. Lá tinha alguns artesãos que vendiam obras. Então, a gente comprou essas 2 peças de pedra, uma delas já completamente finalizada, outra no meio da realização. Ele não queria vender porque não estava pronta, mas negociamos, ele vendeu. Comprei um cachimbo de marfim. Essa outra peça não era do Gabão, um busto de marfim feminino, muito bonito, era do rapaz de Costa do Marfim, que vendia algumas peças de Costa do Marfim. E com essas peças a gente começou a coleção. Mas nessa viagem a gente conseguiu uma das mais importantes peças que nós temos. É essa escultura de 50 centímetros de madeira,
já fazem 43 anos que nós temos ela, já perdeu a barbicha toda, eu tenho que remodelar. É uma peça muito importante. Assim, olha para ela, a gente sabe que ela tem um sentimento. E para mim comprar essa peça foi que ela não estava à venda, ela estava num cantinho guardadinha ali, um tipo santuário, e eu negociei muito com o rapaz para ele me vender. Eu comprei mais coisas e tal, e aí eu consegui trazer a peça. Essa é uma das minhas peças preferidas. Muito bem, mas nessa viagem, a gente, através da Embaixada do Brasil, a gente marcou uma reunião com o secretário do Ministério da Saúde do Gabão e nós propusemos auxiliar na implantação de um programa de diálise e transplante no país. O secretário argumentou que a prioridade era a atenção primária e prevenção e tratamento das doenças endêmicas. Hoje, o Gabão tem algumas unidades de diálise, mas o transplante renal ainda continua sendo um projeto futuro. E não era uma ideia pioneira nossa, porque o primeiro transplante de coração, todos sabem, foi realizado 15 anos antes, em dezembro de 67, lá na África do Sul, no Groote Hospital. É interessante que eu tirei a foto, isso aqui era da sala cirúrgica do dia da cirurgia, a data 3/12, o nome do paciente, a cirurgia, o horário que começou, 1 da manhã, e nós fomos visitar, um ano e pouco atrás, esse museu. No hospital, o hospital agora é um complexo moderníssimo, imenso, mas a parte antiga ficou conservada. Então, o bloco cirúrgico, a sala do Christian Barnard, com boneco de cera, todas as fotos, tudo está muito bem. A sala em que entrevistaram a família da doadora, onde ele ficou no pós-operatório, o receptor, muito interessante o museu. Eu fui com uma colega nossa, a Deise. A Deise formou na USP em 66, 67, era residente na época dos transplantes de coração, lá no Instituto, lá no HC de São Paulo. E ela participou de tudo e participou assistindo junto com, porque era residência da Nefro, o primeiro transplante de coração de São Paulo, a visita do Christian Barnard da São Paulo. Ela, quando nós passamos a manhã no museu, ela chorava, assim, lembrando de tudo que ela viveu com essa história do transplante de coração. Realmente é uma visita importante esse museu. Mas a nossa coleção, então, ela começa lá em 83. E de lá para cá, esses 43 anos, a gente viajou por aí, procurou em antiquário, feiras, muitos leilões. E os leilões, a gente sempre procura leilão de diplomata. São as pessoas que viajaram pelo mundo e pela África, e as famílias não valorizam as peças e vendem em leilões. Então, a gente sempre tem preferido essa compra. E nesses 43 anos, então, a gente reuniu cerca de 380 peças de diferentes países da África. O que acontece? Porque quem é colecionador é inquieto. Então, nesse intervalo, nós colecionamos algumas telas de pintores nacionais, colecionamos netsuks, agora estamos colecionando peças indígenas grandes. Então, e agora voltando de novo para a África. Então, agora vamos recomeçar a aumentar a nossa coleção. Mas a gente tem um número adequado de peças. Aqui vocês veem algumas máscaras que nós temos, o povo e o país, o povo Ijo, da Nigéria, o Buame, da República Democrática do Congo, o Yorubá, da Nigéria, o Sonji, da República do Congo, mais o Coeli também do Congo, e vocês veem que são muito diferentes. O ponto é que essas marcas é muito difícil de olhar uma marca e dizer qual é o país, qual é o povo, porque tem várias funções as máscaras, e cada função é uma máscara diferente. Cada povo... Então, são centenas de tipos de máscaras diferentes. E eles têm alguma comunicação e, às vezes, misturam um pouco as máscaras. Aqui vocês veem o cajal. Essa peça eu gosto muito, é uma peça relativamente grande, tem 50 e poucos centímetros. O cajal é um pássaro, uma ave, que é pequena, e eles fazem ela gigantesca, grande, e ela tem um valor para eles muito grande, porque tem este boné na cabeça que representa, como se fossem os idosos, porque tem boné, a sabedoria dos idosos.
Ele tem esse bico longo que vai até o ventre. Isso significa o bico, o sexo masculino, o ventre, o sexo feminino, representando a fertilidade. E também a iniciação, porque o cajal, assim como a tartaruga, como a serpente, como outros animais, são considerados animais pioneiros, são os animais que começaram o reino animal dentro da tradição religiosa deles. Tem essa máscara também, Songe, que é muito interessante. Tem a máscara do Gabão, Puno, que é sempre o rosto branco, é característico, representando a pureza. Essas máscaras da Costa do Marfim, com contas, colares, penas, são também máscaras muito bonitas. Algumas representando o elefante, são típicas de Camarões. Outras esculturas também do Gabão. E aí, outras peças nossas que a gente tem que catalogar, e sempre estou marcando o próximo ano, já faz 10 anos que eu estou marcando para catalogar no próximo ano. Um dia desse a gente termina todo esse trabalho. Muito bem. O continente africano ele é dividido em duas grandes regiões, a África do Norte e a África subsaariana, separadas ou unidas pelo deserto do Saara. E em 5 sub-regiões. Vocês estão vendo aqui o norte, que é a setentrional, a meridional, a ocidental, a oriental e a central. São 5 regiões dele. Ele tem uma população, o continente africano, de 1,5 bilhão de pessoas, dados de 2026. E uma extensão de 30 milhões de quilômetros. Essa população é realmente grande. O país mais populoso é a Nigéria, que ultrapassou o Brasil. O Brasil era o 5º país em população, agora é o 6º, porque a Nigéria já está com 240 milhões. E tem mais 4 a 5 países com mais de 100 milhões. O Egito é um deles. E tem uma extensão de 30 milhões de quilômetros quadrados. É maior que as Américas. E são 54 estados soberanos. Há mais um, que é uma discussão ainda que não é aceito, mas são 54 estados soberanos. E tem em torno de 2.000 a 2.500 línguas. Há uma dificuldade entre diferenciar as línguas, o que é língua e o que é dialeto, mas se diz que tem mais de 2.000 línguas vivas. A religião é muito variada, o sincretismo não é tão importante, mas ele faz... há um sincretismo com as outras religiões. E por isso que ele é importante, principalmente na região ocidental e central da África. E o deserto do Saara, ele até 8, 10 mil anos atrás, era um vale fértil. Por mudanças climáticas que ocorreram nos últimos 6, 7 mil anos, ele se tornou deserto. E tem uma extensão maior que a do Brasil, 9 milhões de quilômetros quadrados. E tem o Sahel, que é uma faixa que acompanha ele em toda a extensão, que é uma faixa de savana, semiárida, e que faz a conexão com a floresta. E tem uma população de 2,5 milhões de habitantes, principalmente os berberes, que são os oriundos da região, e uma parte deles são os tuaregs, são os que fazem o transporte de camelos na região, e também tem árabes nessa região. A arte africana, a gente pode dizer que não existe uma única arte africana. Nós temos 54 países, milhares de povos e culturas, mais de 2.000 línguas, inúmeras tradições artísticas e religiosas. Então, a diversidade não é um detalhe, é o ponto de partida da arte africana, é a diversidade. E por que a gente fala em arte africana subsaariana? Vocês veem aqui a divisão, a África do Norte e a África subsaariana e o Saara entre elas. A África do Norte, vocês veem, por contextos religiosos islâmicos, que é proibido a figura humana e de animal, eles trabalham mais com caligrafia, geometria, outro tipo de arte, enquanto que a arte subsaariana utiliza muito a figura humana, a figura mitológica e a figura animal. Então, e por isso que a gente trabalha, esta é a arte subsaariana. E se for mais específico, ela é mais preponderante na região ocidental e central. A região mais oriental tem muito do islamismo, então é outro tipo de arte, inclusive do catolicismo, como a Etiópia, que tem toda uma cultura católica, cristã.
Muito bem, então vou falar rapidamente assim, sobre as origens, o berço da humanidade, a arte rupestre, as sociedades tecnológicas que começaram, a cultura de Enoque, o ferro, e os reinos e impérios que surgiram, as rupturas coloniais, e o que tem de novo assim, na África agora. Uma passagem rápida. Se diz que a África é o berço da humanidade, eu diria mais, ela não é só o berço da humanidade, ela é o lugar onde a humanidade viveu 90% de sua existência. Há 7.000 anos, um primata desce da árvore por falta de diminuição da alimentação, porque na parte oriental, onde nasceu, houve uma mudança de clima e ficou mais árido e com as florestas mais espaçadas. Então, ele desce da árvore e começa o bipedalismo inicial há 7 milhões de anos. Aí começa a história da humanidade. O da África Ocidental, que tinha mais árvore, continuou na árvore e foi dar origem ao chimpanzé moderno. E nós nascemos da África Oriental porque faltou comida. Há 4 milhões de anos, esse que tinha um bipedalismo inicial, ele passa a ter um bipedalismo completo. As mãos saem do chão. Se diz que a humanidade começa quando as mãos saem do chão. Aí nós temos um primeiro Australopiteco. Este se descobre um fóssil dele em 1974, na Etiópia, que se chama Lucy, porque no dia que eles estavam descobrindo, estava ouvindo a música dos Beatles, está em exposição lá no Museu de Jerusalém, e é interessante que com esse fóssil eles fazem toda a história. Ela era uma mulher pequena, era uma bípede, realmente, bipedalismo completo. Mais um pouco de tempo, aparece o primeiro homo, que é o habilis, e há em torno de 2.800.000 anos atrás, a característica é que ele começa a usar a pedra. Usa a pedra para quebrar um osso e tirar o tutano de dentro, que tem proteína, porque na comida eles comiam frutas, verduras e comiam também carne. Mas a carne eles comiam que os animais maiores matavam os menores e eles disputavam o que sobrava com os abutres e com as hienas. E às vezes sobrava só o osso, então ele quebrando o osso podia comer o tutano. Mais adiante, há 1.900.000 anos, surge o Homo erectus. É maior, já nas grandes caminhadas, e esse começa a trabalhar melhor a pedra. E mais adiante ele vai dominar o fogo. E o domínio do fogo é fundamental, porque vai dar um alimento cozido, tem muito mais energia, e aí começa a crescer o cérebro, que é o segundo ponto. O primeiro ponto é bipedalismo e o segundo, o crescimento do cérebro. E o Homo erectus começa a crescer o cérebro. E uma parte fica na África, outra parte vai para a grande dispersão e vai para a Ásia, para a Europa, para todo mundo. E depois disso aparece na África o Homo sapiens, derivado desse Homo erectus. Mas, se a gente for observar, quando ele sai da África, ele vai formar todos os outros espécies de homo, o Heidelbergens, o Neanderthal, o Denisoviano, o Florensis, todos saem fora da África. Da África só sai o Homo sapiens. Por isso que 300.000 anos aparece o Homo sapiens. E ele fica na África mais uns 100, 150.000 anos, e depois ele faz de novo a caminhada para a Europa, para a América, ele sai em 60, 50, chega na América em 15.000 anos atrás. Então, nós somos africanos. A nossa descendência é africana. Um outro aspecto interessante o que vocês estão vendo é essa cadela de Blombos. Isso é um ocre gravado. Isso foi entre 70 e 100.000 anos. Nessa caverna acharam 2 desses. Vocês veem todo trabalhado com linhas paralelas, cruzadas, que formam composições geométricas. Então, com essas 2 pedras que foram encontradas lá em 1998, alguma coisa assim, se viu que aqui começou a abstração
da humanidade, entre 70 a 100 mil anos. Depois disso, na África, isso é na África do Sul, e está isso em exposição no Museu da África do Sul, essas duas pedras, mais 15 pedras foram encontradas em outros locais, variando de 30 até 80, 90 mil anos atrás. Essa é a primeira obra de arte, e a abstração da humanidade. Está aqui no cantinho, na África do Sul. A arte rupestre, evidente por toda essa história da África, é o lugar onde mais tem locais de arte rupestre do mundo, os mais antigos e os mais bonitos. Alguns deles, como esse do deserto do Saara, na Argélia, Tassili, na Argélia, mas essa aqui da África do Sul, são considerados patrimônio da humanidade. E isso é de 35, 40 mil anos atrás até 2 mil anos. E conforme a abstração, eles vão vendo a época que foi desenhado. Então, de onde que vieram essas máscaras que a gente vê que algumas são maravilhosas, muito bonitas? De onde é que eles apareceram? Nós temos esse pré-histórico, e de onde é que vem a máscara? Há 1.500 anos antes de Cristo, e tinha umas aldeias que foram até 300 depois de Cristo, depois sumiram, eram aldeias, não eram cidades, nada, eram aldeias que tinham agricultores que começaram a fazer com argila esculturas. E essas esculturas, vocês veem, eram esculturas grandes, assim, meio metro, 1 metro, muito importantes, e ocas, com a mesma técnica que se faz vaso, fazia essas esculturas com os olhos perfurados, um penteado complexo, sempre diferente, bonito, e muitas delas com adorno. Essa aqui não está com adorno, mas tem adorno, sal. E é interessante que vocês olhem, algumas são pessoas doentes, eles não é uma beleza como a helênica, que é uma beleza plástica, e outra vai ter mais adiante na África, mas é assim, é real, cru. E não se sabe bem, não sabe nada, o que eram essas máscaras, o que representava essas esculturas. E é interessante que nessa época, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, eles começam a trabalhar o ferro, fazer fornos e tirar dos minérios de ferro das rochas e preparar o ferro. E o ferro foi muito importante, que aí é diferente do Mediterrâneo, do Oriente Médio e da Europa, que começou antes disso, que eles passaram pedra, cobre, bronze e ferro. A África não, pedra, ferro direto. E foi muito próximo do Oriente Médio e um pouco depois da Europa. Mas foi eles que fizeram, tem todas as ruínas com esses fóruns demonstrando isto. Então, e o ferro foi importante porque facilitou para a agricultura, facilitou para a guerra, facilitou para obras de arte. Então, o ferro começa a preparar para ser usado nas cidades que vão surgir mais adiante. E essas cidades começam a surgir no século VII, VIII depois de Cristo. E nas 4 regiões subsaarianas se teve cidades importantes. No Sahel, lá na África Ocidental, nós tivemos o Império de Gana, de Mali e de Songhai. O Império de Mali, o Gana foi do século VII até o século XIII, o Mali foi do século XII, XV, XVI, e o outro foi XVI, só mais curto. Mas o Império fazia o comércio de ouro e sal no deserto e controlavam todo o comércio. Mas o de Mali, ele conseguiu produção de ouro daquela região era mais da metade de toda a produção de ouro do mundo. Uma reportagem, alguns anos atrás, do Times, fez uma análise de quem seriam as pessoas mais ricas do mundo na história. E um dos reis de Mazamunda foi considerado um dos mais ricos, pela quantidade de ouro que ele tinha. Até no mapa de 1375, o Atlas de Barcelona, que é o primeiro mapa da África, está desenhado em cima, ele sentado num trono com uma pepita grande de ouro na mão. Então, e ele era islâmico, ele foi para Meca e trouxe religiosos
arquitetos. Vocês veem aqui essa construção do Palácio Real, só que eles construíam com terra e com o tempo destruiu, não sobrou ruína, nada. Sobrou só uma mesquita, que agora foi reconstruída, mas foi o que ficou de tudo. E uma universidade que eles tinham era junto com a mesquita. Era uma das primeiras universidades, mas não era um prédio da universidade. Era mesquita com vários locais, tipo campos diferentes. Mas eles não produziram arte, eles produziram fortuna e comércio. No Golfo da Guiné, sim, nós tínhamos Ifé, o reino de Benin, e Oi, mas principalmente Ifé e reino de Benin, esses são... A arte vem desses dois países. A África Central teve outros reinos, do Congo, de Luba, a África Meridional teve o reino de Aksum, o Grande Zimbábue, com as construções muito diferentes. Dá para se dizer que Ifé dá para comparar com o renascimento da África. Assim como teve o renascimento europeu, o renascimento da África é Ifé. Vocês veem a qualidade das peças, as esculturas que eles faziam, de terracota, de bronze, esculturas maravilhosas, e com esses rajados, os rajados muito interessantes, e muitas dessas peças foram feitas por eles, e grande parte dos museus do mundo tem essas peças. Benin já trabalhou mais com o bronze, tem os bronzes de Benin, e peças imensas aqui, portas de bronze. Benin também foi uma cidade que foi toda murada, a muralha era um pouco menor que as muralhas da China, que elas eram partes da cidade, muradas, eram umas muralhas muito diferentes. E Benin, o reino de Benin foi até 1897, quando ele foi saqueado pelos britânicos. A gente vê isso mais adiante. Então, nós temos a arte, depois da arte rupestre, nós temos esses três polos: Nok, Ifé e Benin. Cada um deles com essa particularidade que vocês estão vendo. Terracota, estilização ritual que não sabe qual é, Ifé, terracota, ligas de cobre, e com naturalismo perfeito. E o Benin, com latão, bronze. Os bronzes de Benin podem ser bronze, pode ser marfim, pode ser madeira. O termo é um termo lato sensu para as peças de Benin nessa época, os bronzes de Benin. E é interessante, por isso que não se tem uma história, não se conhece bem essa história, porque não foi escrita. É uma história transmitida oralmente, principalmente pelos griots, que eram as pessoas que cantavam e contavam a história nas vilas e aldeias. Então, mas mesmo assim se tem essa história. Então se diz que a oralidade não é a ausência de história, é outra forma de utilizar essa história. Também há relatos, há escritos de árabes que passaram por essa região, portugueses, muitos portugueses tiveram no século XVI em Benin e relataram também. Então, há relatos indiretos desses reinos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a história africana, tanto da história da África como a história da arte, do comércio da África, não começa com as chegadas dos europeus. Eles entram num continente que tinha centenas de povos e culturas diferentes, e graus de desenvolvimento diferentes, e entram as navegações nesse período. Começa com Portugal em 1415, que vai a Ceuta, e fazem toda a costa oeste. Em 1480 passa o Cabo da Boa Esperança, Portugal vai até a Etiópia. Então, o que acontece nesse período? E aí entra a Espanha, entra a Inglaterra, entra a Holanda, e vão disputando essas partes costeiras. Então, fazem feitorias, fazem fortificações, fazem portos para negócio com eles, mas não entram dentro da África. O dentro da África, talvez até 1850, 60, não tem 10% da África colonizada. O grande problema é o que acontece no século XVI, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.
É a maior migração forçada da história moderna. Mais de 12 milhões deles foram embarcados à força da África. E em torno de 11 milhões chegaram nas Américas. Era todas para as Américas e para as colônias também ali no Caribe. Metade desses 45% vieram para o Brasil e desceram em Rio, Salvador, Recife, São Luís e Belém. Quando, em 1840, a Inglaterra, 35-40, a Inglaterra começou a proibir o tráfico e tentar não deixar que esses navios negreiros passassem, ao lado de Salvador, ao lado de Recife, vocês devem conhecer Porto de Galinhas. Por que se chama Porto de Galinhas? Porque era um porto clandestino, fora de Recife, que descia os navios negreiros e chamavam de galinhas, porque assim, quando é que vem as galinhas de Angola? Era a vinda dos escravos. Isso teve impacto muito grande na África. Perda de milhões de pessoas, um desequilíbrio muito grande demográfico, a maioria eram homens jovens que eram levados como escravos. Isso levou à guerra entre os povos, porque uns eram vendidos, ou havia negociação, destruição da sociedade, pelo medo da escravidão, dependência do comércio atlântico, enfraquecimento econômico. E houve uma transformação da cultura africana na América. Então, para eles foi muito ruim, mas eles formaram uma cultura africana na América e tiveram perdas reparáveis. Mas é interessante que a cultura deles não foi apagada. Com tudo isso, desse tráfico de escravos, a cultura continuou. E, nesse período todo, então, a gente continuou tendo esculturas magníficas de vários locais da África Central, da África Ocidental. Aqui vocês veem as máscaras. Qual é a função das máscaras? Eles dividem as funções nessas coisas que vocês estão vendo. Ancestralidade. A pessoa, quando morre, tem que ser entregue ao reino dos espíritos. E as máscaras, a dança das máscaras faz essa interligação. A iniciação, o jovem que vai virar adulto, ele vai para a floresta, fica alguns dias fazendo uma máscara, quando a máscara está pronta, ele vem, faz a dança, tal, e aí ele vira adulto. Para os funerais, para que se restabeleça a ordem, né, que entre no reino dos mortos. Então, uma série de justiça, autoridade, fertilidade, celebração, crítica social. As máscaras têm uma função. Então, toda vez que se fala em arte africana subsaariana, a gente está falando decoração como segundo plano e função como primeiro plano. Essa é a grande diferença para qualquer outra arte ocidental nossa. Praticamente todas as máscaras são de madeira, excepcionalmente tem uma máscara de marfim, de osso, mas são de madeira. Mas não só de madeira, muitas são só de madeira, mas outras têm tecidos, fragmentos, conchas, contas, metal, penas, depende de cada povo e de cada função dessa máscara. E ele trabalha. Qual é a função da máscara, qual é o povo, qual é a região. Não se diz máscara de Mali. É melhor dizer de Kanagá, Dogon, Mali. E é uma máscara para contexto funerário. Mas nada é simples. A partir de 1875, 80, com a Revolução Industrial, com busca de novos mercados, com procura de matéria-prima, com uma série de procura de lugar para investir, se resolve colonizar a África, com o argumento de que era um povo não civilizado e tinha que ser civilizado pelas pessoas cultas, que são os europeus. E olha como é que ela foi dividida. Absolutamente sem nada a ver com os países, com os povos, com nada. Era divisão. E quem dividiu? Olha a cor das mãos, todas brancas. 7 países europeus, nenhum representante africano. E foram divididas entre esses 7 países. A França e a Inglaterra ficaram com a maior parte, Portugal já com o que tinha ficou, Espanha com alguma coisa, Alemanha com outra, Itália também. E a Bélgica também.
Isto foi na Conferência de Berlim, que foi entre 84 e 85, acho que outubro, setembro de 84, até março, abril de 85, alguns meses de reuniões entre eles, e fazem a partilha da África. E ela não foi dividida porque não tinha história, mas foi dividida porque havia interesse imperialista em querer utilizar o território e as riquezas do povo africano. Aqui vocês veem o mapa da África antes de 1884 e depois. Cada cor é um país que domina. Aqui vocês veem esse grande aqui, é o pior de todos, que é o Congo belga, que o rei Leopoldo entregou para uma empresa privada administrar. E foi a mais cruel de todas as colonizações foi essa. Tortura, assassinato, castigos imensos aqui. A pior foi o antigo Congo. E os nomes, a Costa do Marfim, aí passa a ser Gana, aí depois, mais adiante, vão ter que trocar, porque coisa aqui passa a ser, isso aqui se chama França Ocidental, África Ocidental da França, África Oriental da França, África Oriental da Inglaterra. Então, nomes que não tem nada a ver. Aqui, só para mostrar para vocês que, nesta época da colonização, além de entrarem, eles foram a Benin e tinha este reino com um castelo, com um palácio, e milhares de obras. Eles destruíram completamente, ficou em ruínas o palácio, foi completo pelas tropas britânicas, e todas as peças que não destruíram, levaram. Foram saqueadas e levadas para a Inglaterra e foi distribuída, vendida pela Europa toda. Chama-se os Bronzes de Benin. Isto vai até a Segunda Guerra. Já tem vários filmes, a Batalha de Argel, do Pontecover, era um deles que mostra a luta de Argel para se livrar da França, a dificuldade que foi. Mas, basicamente, o que aconteceu foi, com a Segunda Guerra, o término da Segunda Guerra, todos os países europeus estavam enfraquecidos. Isso fortaleceu os movimentos de independência, que começou em 57, e 60 foi o grande ano, que a maioria dos países, em 60, conseguiu a libertação, conseguiu a sua independência. Aí, 73, 75, as portuguesas, 90, a Namíbia, e em 94, cai o apartheid. Um encontro com a arte moderna. O que se dizia que era uma civilização sem cultura, primitiva, bruta? A mesmo se dizia da arte dessa civilização. Uma civilização que é bruta, inculta, só pode ter uma arte que não é arte. E essa arte só vai aparecer quando essa civilização ficar igual à europeia. Essa era a visão que se tinha. Primitiva, bárbara, não. O que acontece? No início do século XX, chegam muitas peças por saque, por roubo, por compra, chegam na Europa, e principalmente em Paris, que era o centro da arte moderna, da arte na Europa naquela época. E as vanguardas procuravam o quê? Uma simplificação, uma geometrização, porque eles ainda estavam naquele naturalismo do século XIX, queriam simplificar, geometrizar essa arte, queriam uma desproporção da face, queriam ter um ponto de vista diferente olhando a peça, e uma liberdade em relação ao controle naturalista, que tem que ser uma fotografia exatamente igual à pessoa. E o que eles encontraram na arte africana foi uma outra maneira de representar o ser humano, reconhecível sem ser naturalista. A cabeça sempre é maior que o resto do corpo, porque a cabeça, na religião, na cultura, é onde tem que ter mais... tem a informação, a inteligência, então ela tem que ser grande. O nariz é simples, é reto, é simples, a orelha é assim, os olhos são verticalizados, é uma geometria muito simples. Então, uma simplificação da arte.
isso foi muito importante. Matisse provavelmente era, em 1906, 1907, o artista mais importante, mais influente no meio artístico local. E numa das reuniões com os outros artistas, em que estava Picasso, ele levou algumas esculturas africanas, mostrou e disse que isto aqui é uma arte maravilhosa, e com isso eu estou aplicando e estou simplificando, eu consegui com isto simplificar minhas obras. Tanto na pintura, que é uma pintura que já é mais simples, não é naturalista, a cor também já não é uma cor... A escultura dele já tem os traços, e até os tecidos da Rubá ele usa nas pinturas dele. Isso mexe muito com Picasso. Picasso vai, em 1907, para o Museu Etnográfico do Trocadeiro, e passa uma tarde inteira lá mexendo nas peças. E era um museu muito feio, muito escuro, tal. E ele fica o tempo todo lá e pensa. Ele sai de lá dizendo: eu cheguei aqui com dúvida e saí transformado. Enquanto Matisse viu a simplificação nas peças africanas, Picasso viu a ruptura. Ele consegue fragmentar essas peças. E ele vai para o ateliê dele e passa algumas semanas fazendo um quadro. E é muito conhecido, e é o primeiro quadro cubista, tela cubista dele. Quando ele mostra para os amigos, todo mundo acha um horror, porque está tudo fora de ordem. Ele rompeu com a forma. A ruptura da forma é o que... Claro que ele usou também as culturas ibéricas, usou algumas coisas do César. Não foi uma cópia, foi um modelo que ajudou a ele construir o cubismo. O cubismo não nasceu da arte africana. A arte africana foi um auxílio para que se fizesse o cubismo. E as senhoritas de Avignon são tipicamente isso. E esse é o primeiro quadro dele, considerado o primeiro quadro cubista. Depois dele com Braque vão desenvolver o cubismo com todo o esplendor deles. Mas um terceiro, e que eu admiro muito, é o Modigliani. Modigliani, ele era escultor, e ele deixou de ser escultor porque ele tinha tuberculose grave desde pequeno, e na escultura, com a técnica, ele não podia fazer, mas teve que parar e foi para a pintura. E ele estudou muito também essas esculturas e máscaras africanas, e as máscaras dele, e as peças dele têm alguma influência importante, e inclusive os quadros deles, o rosto alongado, o nariz fino. Não copiou também, ele estudou vários tipos de arte, fez um apanhado. Ele morreu com 30 e poucos anos de tuberculose, foi uma perda extraordinária. Ele era grande, talvez um dos maiores pintores, é o que eu mais gosto. Muito bem, vamos para um outro assunto. Nós tivemos, no ano passado, o Museu Quai Branly. É um museu de arte não europeia. Eu gosto muito. É um museu grande. E tem muita coisa sobre a África. E lá, nesse dia que nós fomos, tinha uma exposição dessa missão Dakar-Djibouti, que eles saíram de Dakar e foram de Djibouti, passaram pela Etiópia, foram até Djibouti. Levou 2 anos a excursão, 20 mil quilômetros. Aí tem todo um livro sobre a excursão, tudo, mas me interessou isso aqui, a missão em cifras. 2 anos, 15 países, 14 sob dominação, a Etiópia não é dominada, 20 mil quilômetros, foram levados para a França 3.600 objetos. Como é que foram levados? Pode ter sido alguns comprados, mas muitos foram saqueados, foram roubados, foram tomados. Então, isso que foi o que me chamou a atenção da missão,
e foi colocado. E nesse museu, que a gente tinha várias vezes, dessa última vez que a gente foi, os quadros estão agora, todas as peças dos países têm um adendo ali, mais uma plaquinha dizendo adquirida em tal, por isso, qual o motivo de que comprada por tal, portanto, comprada de tal, ou então saqueada. Há porque já começou na Nigéria, e muitos países africanos estão querendo de volta a restituição das suas obras. 90% das obras africanas estão fora da África. O museu esse que eu falei para vocês, o Pod Bruli, tem 70 mil objetos africanos. Sei lá, na África do Sul, sei lá, tem 1.000, 2.000. Aqui vocês veem o saque britânico em Benin, em 1895 teve o francês em Dahomey, e o presidente da França, o Macron, ele escreveu alguma coisa, deu uma entrevista dizendo que essas peças deviam ser devolvidas. Então, se tem até um relatório lá na França para ver como é que vai ser feita essa restituição, de que forma, como é que se poderia fazer. E já alguns países estão devolvendo. A Alemanha devolveu para a Nigéria algumas peças de bronze, de Benin, outros países estão devolvendo, algumas universidades americanas, holandesas, que têm peças na universidade, também estão devolvendo de forma incipiente. A França devolveu, em 2021, acho que foi 27 peças de Dahomey. Dahomey era outro reino. E Dahomey, essas peças são peças enormes, maravilhosas, e saiu um documentário que eu recomendo a vocês. Esse documentário está no MUBI, chama-se Dahomey. As peças estão saindo de Paris e elas conversam. É muito interessante. Só tem a voz, como se fossem as peças conversando, e depois a discussão na universidade. Assim, sobre, por que só nos devolveram se tem mais de 1.000 peças nossas lá, 10.000, vão levar 1.000 anos para devolver? Aí eu disse, não, isso é um começo. Então, uma discussão sobre a validade de uma devolução pequena. Mas é um documentário maravilhoso. Ele ganhou o Leão de Ouro de 2024 de documentário em Berlim. É muito bonito. E é um assunto muito interessante que ele leva para eles discutirem. Só para dar uma ideia, às vezes é um pouco complicado. Benin, país, que é esse que recebeu essas obras, é a República do Benin. É o que se chamava Dahomey. Então, hoje nós temos Benin, que era onde era Dahomey. Então, as obras, então, da França vão para este museu, porque se tiraram da Dahomey. As que foram retiradas de Benin estava dentro da África, tem que voltar, dentro da Nigéria, tem que voltar para a Nigéria. Então, até quem tem que devolver e para qual é o país que era antes e que mudou tudo agora. Então, as restituições, umas vão para a Nigéria, outras para Benin, de acordo se era de Dahomey, se era de Benin, vai para a Nigéria, se era de Dahomey, vai para Benin. Muito bem. Já há vários autores, artistas africanos nesse século XXI, com algumas esculturas diferentes, com pinturas que são diferentes. Não é o meu gosto, mas é o caminho. Nós visitamos o Museu de Arte Contemporânea lá na Cidade do Cabo, tem várias também peças modernas, algumas interessantes, com problema político e tal, mas é outro caminho. E, para finalizar, então, África e Brasil. Milhões de africanos vieram para o Brasil, e com eles vieram saberes, crenças, ritmos, línguas, que se transformaram em culturas afro-brasileiras. O exemplo típico que todos nós conhecemos é a Bahia. Nós temos uma influência africana na arte no Brasil. Pelo menos 4 artistas têm uma influência forte africana. O Heitor dos Prazeres,
Rubens Valentim, o Mestre Didi e o Agnaldo Santos. Esses são mais regionais da Bahia, esses são já mais conhecidos nacionalmente, mas tem uma forte influência baiana. Aqui, isto foi no Museu Charles Pompidou. Nós fomos há uns 2 anos atrás, a Paris, e fomos lá nesse museu e tinha uma exposição Paris no ar. Era as obras artistas de quem, entre os negros africanos, entre 1950 a 2000, que passaram pela França. E tinha centenas e tinha um deles. E eu tinha dificuldade, acho que a Miriam que estava conosco, a Miriam disse assim, olha aqui, Walter, que interessante, esse aqui nasceu em Porto Alegre. Opa! E aí fui ver. O Wilson Tibério, ele nasceu, acho que em 20 e pouco, em Porto Alegre, e foi em 47, ganhou uma bolsa e foi para Paris. Lá em Paris, ofereceram a oportunidade dele ir para a África Ocidental, avaliar as colônias que estavam colonizadas, e ele morou muitos anos na África Ocidental, e mais adiante voltou e participou ativamente de todas as lutas de liberação da África, dos países. Ele participou de um filme do Alain René sobre esse assunto e faleceu lá em Paris, lá na França, na cidade da França. Eu voltei a Porto Alegre e eu acho que eu mostrei no grupo da minha turma, da TM75, que se alguém conhecia, alguém da família conhecia sobre esse autor. O Paulo Fazolo, meu colega turma, disse, Walter, eu atendi o sobrinho dele, e ele me falou disso. E até, eu acho que eu tenho, ele me deu fotos de algumas obras deles. Então, e a gente foi ver, eram obras parecidas com essas, que o Fazolo tem as cópias. Mas não, ele também perdeu contato com esse sobrinho, e seria interessante a gente ir atrás se conseguisse alguma coisa, porque uma pessoa que é valorizada fora do Brasil, de Porto Alegre, a gente não conhece. E nós temos no Brasil também vários museus, não poucos, museus afro-brasileiros. Nós temos um em São Paulo, que eu fui a semana passada, maravilhoso, gostei muito. Nós temos 2 na Bahia, e temos um no Rio de Janeiro que eu não conheço. Os da Bahia eu estive visitando. E a Casa de Benin, que é uma casa extraordinária, essa casa aqui colonial, foi o bar de quem fez a arquitetura, que foi a reconstituição toda, e é um controle conjunto com Benin. Eles foram a Benin tem a Casa do Brasil em Benin, só que um caminhão veio e destruiu a fachada toda, e agora, essa semana, voltou a funcionar de novo. Então, a gente quer ver se vai lá para visitar, que é maravilhosa, e a gente só vê de reportagem. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, que a arte africana, beleza não é separada da vida. É a beleza com a função, e a função representando a vida. Muito obrigado. Muito bem, Walter. Foi um prazer, uma satisfação enorme tomar conhecimento de toda essa beleza, que para nós ela é escondida, não conhecida, desconhecida, e que agora tu levantasses o véu e nos fizesse uma surpresa agradabilíssima. A tua apresentação foi muito bonita, muito interessante, muito ilustrativa. E eu gostaria de, então, passar a palavra para alguém dos que estão presentes que se manifestasse comentando ou perguntando. Não tem nenhum ansioso, parece. Oswandré. André. Boa noite. Muito obrigado, Walter, por esse passeio pela cultura africana. A tua sensibilidade permitiu nós aprendermos sobre a África como um povo nobre, origem da nossa civilização, e que cultuou tradições, culturas, muitos ramos de artes
muito antes que outros continentes. Isso ficou muito claro aí. E o teu apreço pela África é representado pela tua coleção pessoal. Eu compartilho com você, de forma muito breve, esse mesmo gosto. Na minha casa também existem várias peças que eu adquiri em 2 viagens que fiz na África. E ela é, de longe, muito inferior à tua experiência em viagens na África. Mas lá eu pude observar que realmente o interesse do povo africano em se tornar parte da comunidade mundial é muito grande. A gente percebe pelo desenvolvimento havido que a África ficou para trás em termos econômicos, e isso sempre foi algo que toca fundo nos africanos, naqueles que eu tenho contato, especialmente África do Sul, Egito e assim por diante. Portanto, passear pela África contigo foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só esqueci de falar para vocês, eu fui em um museu e tinha uma exposição de arte japonesa, e tinha uma coisa que eu nunca tinha visto em museu. E eu vou repetir que é o seguinte, era arte africana e tinha os netsukis, tinha umas peças antigas de 500 anos atrás, e tinha os netsukis tudo fechadinho, bonitinho, e tinha 2 deles presos numa correntinha bonita para ninguém levar, assim, mexa, toque, tinha as peças diferentes, toque na peça. E o nome da exposição era um nome em japonês, que às vezes não tem uma tradução para nós, que significa, tu tens que tocar, sentir a peça para ver. Eu nunca tinha visto um museu, eu sou no museu assim, sai de perto, não toca na peça, cuidado. E esse era assim, toque. E eu estou aproveitando, convidando vocês. Essa sexta não dá, porque nós temos a reunião das academias, a outra nós estamos viajando, mas no dia 4 de setembro eu vou fazer um happy hour e quem quiser vir tocar nas peças está convidado. Todo mundo está convidado. Muito bom, Walter. Paulo Belmonte Abreu. Cláudio. Depois Maria Cecília, depois Temes. Bárbaro. Eu estou no escuro e estou sem luz aqui na minha casa desde a tarde. Mas, Bárbara, então, eu tocou no ponto, porque eu também tive na África numa missão bem organizada, então, na Suécia, para fazer treinamento de jovens cientistas em Moçambique. Isso trouxe várias coisas de arte, que me intrigou, e eu acho que isso eu queria, em parte, explicar, mas falta um pouco. Tem essas máscaras mais lisas, planas, e aí nós... Está muito ruim o teu som. Eu não estou te ouvindo, Paulo. Paulo, o teu som está muito ruim. O teu som está muito ruim. É que Não dá para ouvir. Não dá Não para se entender o ouve que você está nada. falando. Ai. Então eu faço para os outros, porque não vou conseguir dizer, mas parabéns, só tem algumas coisas que me intrigam nas artes, que são quando são mais adornadas, tem conchas, tem cabelos, e que os que me vendiam, inclusive um era um guri que tinha um homem atrás da árvore, ia lá e cochichava para a gente barganhar o preço, ele vendia quase como certo religioso, e que é uma máscara com conchas, algo de vestir, assim, né? Então, isso que eu te ia perguntar, assim, a semiologia dessas máscaras, porque quando tem esses enfeites da pessoa vestir como inteira, tem alguma coisa especial, um significado especial? Sim, não, o ponto, eu tirei os slides, eu tinha muitos slides, eu tirei um deles que mostra assim, uma máscara bonita no museu. E essa mesma máscara, a pessoa com ela no rosto, com as vestimentas, com a música, dançando e com a comunidade ao redor. Então, assim, esta aqui é uma máscara que está triste. Essa está no seu ambiente. Muito bem.
e os outros acompanhando. Isto é a máscara. Todas elas são para ser usadas. Elas não foram feitas, agora até comércio, mas assim, elas não foram feitas para decoração. Maria Cecília. Eu vou dizer que eu adorei, que eu fiquei muito impressionada. Eu conheço pouco da cultura africana, mas eu tive um privilégio muito recente de ter um coordenador de pesquisa que é do Benin, Olha aí. o Crepin, que é uma pessoa maravilhosa, e é interessante porque os bronzes do Benin eu nunca tinha ouvido falar, né? E, de repente, assim, nós conversando, é uma pessoa realmente muito culta, e começou a nos mostrar coisas que a gente nunca tinha visto, né? Então, a gente conhece tanta cultura europeia, conhece até bastante de cultura oriental. Eu, particularmente, pela questão da Espanha, acabo conhecendo muito das coisas ali muçulmanas do Oriente Médio, e mais para baixo era uma total ignorância. A Crepin tem me ajudado a ficar menos ignorante. Hoje eu melhorei mais um pouquinho. Muito obrigada. Muito bem. Professora Temis. Walter, eu amei. Fiquei encantada, encantada. Eu tenho na minha família uma pessoa que vai frequentemente para a África e que já havia me sensibilizado. Hoje, então, foi completo. A minha pergunta, fiquei encantada. A minha pergunta é a valorização de mulher nessa arte, porque, aparentemente, não há uma diferença muito grande. Eu queria que tu falasse um pouquinho, mulher e criança nas manifestações da máscara, esculturas, etc. O que tu achaste? A maioria é homens. Alguns povos, as mulheres participam. Tal. Tem muitas máscaras femininas que são usadas ou por homens ou por mulheres. Uhum. Mas, assim, ela nessa iniciação é mais homens. Mas tu tens alguns povos que têm... Eu tinha colocado alguns que eram de mulheres, mas daí senão ia ficar falando 3 horas. Embora eu ficar falando sozinho. Então, mas a maior parte ainda é homem. E na tradição oral de contar as histórias e etc., mulher também é valorizada ou porque a minha sim. Eu queria te ouvir. É valorizada. Tem todas elas, se tu pegares, cada povo é diferente. Certo. Alguns povos têm valorização. Algumas têm as rainhas, que elas tinham um poder excepcional, tal, de um determinado império, elas tinham um poder, e outras já é pai para filho. Uhum. Certo. Professor Manfroy. Oi, Walter. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela tarde maravilhosa que tu me proporcionaste. Isso, pelo jeito, a todos nós, né? E eu acho que o que tu fizeste hoje é uma arte. A tua demonstração, saber conduzir uma palestra como tu conduziste, vinculando a arte, a história e a origem da humanidade, olha, foi uma obra de arte. Eu me sinto assim, contemplado pelo teu trabalho, aprendi muito. Estive na África e fiquei muito sensibilizado com tudo que eu vi lá. E passei um mês e não deu outra. A minha casa em Porto Alegre, não estou em Porto Alegre agora, mas logo estarei. Tem uma série de obras, principalmente da Suazilândia. Eu achei a mulher da Suazilândia e a representação artística da mulher da Suazilândia bem diferente da África do Sul. A Suazilândia tem um pescoço mais comprido. Isso. Então, bom, a África esteve presente na nossa academia, presidente. Muito obrigado por achar que eu devo estar menos ausente da academia. Muito obrigado.
Sérgio, Olha, Walter, a tua apresentação foi uma delícia. Quero me associar aos colegas que te elogiaram de uma forma muito merecida. Como tu sabes, eu sou um afromaníaco, né? Fui várias vezes para a África, e ali eu noto uma coisa muito interessante que você acabou de falar, né? As máscaras africanas são para serem usadas, né? E lá nas grotas do meio do mato, onde a gente se mete, né? Sempre tem um show de apresentação folclórica. E me chama a atenção sempre a questão das máscaras que eles vestem, cada uma querendo significar um tipo diferente de sentimento. Né? Muito interessante. E quanto à pergunta da Temis, eu tive o prazer de, na Namíbia, passar um dia todo com as imbas. Sim, As imbas, onde reina o matriarcado. é isso aí. E é muito interessante as imbas, porque os homens são fiéis às mulheres, mas as mulheres são poliândricas. Tanto que as crianças que nascem na tribo não são filhos da mãe X e do pai X, são filhos da aldeia. E todos cuidam da criança. Né? Então, essa coisa que todo o Walter falou, olha, uma maravilha, gostei, uma noite exemplar. Te cumprimento também, Marrone, de ter te escalado para nos brindar com essa apresentação. alguém mais gostaria de se manifestar? Comentários, perguntas? Muito bom. Bem, então nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer ao Walter Duro Garcia, que nos brindou com essa excelente apresentação, mostrando mais uma face da sua personalidade, que não é o rim, né? Que não é o outro rim também, né? E que é essa face africana, digamos assim, essa máscara, né? Que ele nos brindou para ser usada e que nós a usaremos, sem dúvida nenhuma, para aprofundar os nossos conhecimentos e a nossa cultura, que hoje, sem dúvida nenhuma, ficou muito enriquecida. Muito obrigado. Presidente, a palavra é sua. Eu já acabei de me manifestar. Olha, uma salva de palmas muito merecidas para o Walter e para o Marrone. Uma boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado. Tchau. Para o Walter e para a Clotilde, que ajudou. Me ajudou muito, não ajudou? Fez muito. Daí, Gabi. Muito bom. Muito bom, parabéns aí. Obrigado. Adorei. Adorei. Obrigado. Tchau.